Na última paraxá, nós estudamos um pouco sobre a relação de Yosef e Eudá, né? Existe uma competição entre as tribos, e especificamente entre o reino de Yosef e o reino de Eudá. E o reino de Yosef e o reino de Eudá são dois reinos distintos que ficam competindo positivamente um com o outro de acordo com alguma situação. E as tribos, elas tendem a seguir um desses dois. Nós estudamos na nossa paraxá anterior que quem entrou no Egito e conquistou o Egito sem ser influenciado pelo Egito foi Yosef. Então, Yosef, ele entrou no Egito, ele não foi influenciado pelo Egito, ele conquistou o Egito. Então, quem que entrou no Egito? E quem foi que tirou o povo de Israel de dentro do Egito? Levi, Moshe, né? A tribo de Levi através de Moshe. Então, se nós estamos no Egito, nós somos quem? Yosef. Nós temos que ser influenciados por Yosef, porque Yosef não é influenciado pelo Egito. Se eu quero sair do Egito, é como? Tribo de Levi, é o sacerdócio. Baruch Hashem. Se eu estou dentro de Israel, quem é que governa? Eudá. Se eu estou indo para o Egito, eu sou Yosef. Eu vou sair do Egito, eu sou Levi. Eu estou dentro da terra prometida, eu sou Eudá. Então são as três influências que nós temos que aprender a tê-las em nossa essência. Então eu vou para o Egito, Yosef. Eu estou no Egito. Agora, como é que eu saio do Egito? Através do sacerdócio. Eu aprendo o sacerdócio onde? Pelos levitas, no livro de Vaikra. Então, numa boa techuvá, e assim, quando a pessoa ela já está um pouco madura, ela já entendeu um monte de coisas, todo início de techuvá começa no livro de Vaikra. Você não começa uma techuvá em Bereshit. Você começa em Vaikra, porque a pessoa está precisando sair do Egito. Ali ela vai ser confrontada, as ideias que ela tem na cabeça vai bater de frente, vai discordar, vai concordar, e muitos vão pular fora, vai ser justamente ali, porque os seus valores que o mundo inseriu em você, dentro da sua essência, eles vão ser arrancados de você. E vai doer, porque uns serão cortados, o outro vai ter que ser na cirurgia mesmo, o outro vai ser na pancada, cada um vai ser de um jeito. Então, muitas ideias que você tem, que você cresceu pensando, achando que era daquela forma, lá no livro de Vaikra, Levíticos, onde fala dos sacrifícios, da unção dos levitas, ali você exatamente, ali você vai ser pego de frente. Ali você vai ser literalmente descascado, as escamas vão cair, as kelipote, que os shedim colocam nas pessoas. Quem coloca as escamas, as kelipote nas pessoas são os shedim. E o shedim faz isso de qual maneira? Moda, novela, filosofia, medicina, e por aí vai. É o sistema que vai... E muitas pessoas, por conta do ego, da vaidade, enfeitaram, poliram, embelezaram tanto essas escamas que depois não consegue ficar sem elas. Yosef, por exemplo, ele ganhou uma túnica do pai, que era uma coisa kadosh. Yosef, para conseguir realizar os sonhos dele, a túnica que o pai deu teve que ser retirada dele. E aí foi colocado escamas para que Yosef fosse revelado. Olha que coisa contraditória. O bom é quando as escamas são retiradas, né? Mas Yosef não foi assim. Yosef, as escamas foi colocada para que a missão dele para o Eterno fosse cumprida. Mas só que o Eterno falou assim, não, nesse eu posso confiar. Pode encher de escama. Vai no Egito, eu vou pôr ele na posição mais alta do Egito, que mesmo assim ele vai continuar sendo quem ele não vai mudar. Agora, tem pessoas que quanto mais coisas é colocada nela, quanto mais escamas o mundo vai pôr em cima dela, mas ela vai mudando e negando
é o eterno e quem ela mesma é. Você já parou para pensar o que sobra de você, em quem você é hoje, se cada escama fosse retirada? Sobra grande coisa ou não sobra quase nada? Quase nada. Por quê? Porque as escamas elas vão te diminuindo. Porque para ela ser inserida em você, você tem que se diminuir. Em vez de você se diminuir para que o eterno aumente, não, você se diminui para que as escamas aumentem. E com Yosef não foi assim. Imagina, Yosef, ele foi colocado como vice-rei do Egito. E mesmo assim, o ego dele, a vaidade dele, não alterou em nada. Tanto não alterou que quando ele reencontrou com seus irmãos, quando ele foi colocado para ser governador do Egito, ele não vingou de ninguém, nem da esposa de Potifar, que colocou na prisão. Muito pelo contrário. Ele deve ter agradecido e muito. Inclusive, ele casou com a Zenate, que, entre aspas, é filha de Potifar com a mulher que acusou ele de estupro, de tentativa de estupro. Tá. O que o cara quer com a sogra dessa? Mas não era, os olhos de Yosef não era assim. Provavelmente, né, eu estou aqui arrazoando, provavelmente ela deve ter feito uma boa techuvá e deve ter mudado. Concordo, Moré. E se Yosef não fosse Yosef e fosse outra pessoa, se fosse você, o que você faria com aquela mulher que te colocou lá na prisão? Teria vingado, no final devia ter até matado ela porque lá no Egito era crime, né? Falsa acusação. Embora fosse um escravo, mas o homem já era governador, né? Quando ele tinha sido governador, tinha eliminado. Ele acabava com ela. Se ele não fez nada disso, inclusive ele fez o que fez com os irmãos e com a família, não julgou, não condenou, isso significa que Yosef não mudou. E qual é o segredo dele não ter mudado? Porque Yosef, era filhinho de papai, ele não trabalhava pesado como os outros, ganhava uma túnica toda colorida. Uma túnica colorida, ele podia ficar andando lá no meio do mato, no carrapicho e tal, sujando de... Não, era mais em casa, é uma vida boa. Nem isso colocou escama nele, nem isso pôs vaidade nele. E nós? O que coloca vaidade em nós? O que nos orgulha? Basta o elogio, né? Basta o elogio. Isso aqui, Israel, a árvore que dá fruta em qualquer terra, até no deserto. Toda árvore, toda planta, ela depende de um local para ela poder se desenvolver. Tem a terra própria, o clima próprio. Então tem planta que só cresce se for no escuro. Eu tenho uma planta ali dentro de casa que ela só cresce se ela estiver dentro de casa. Se eu pôr ela no sol, ela morre. Então ela não cresce. E tem outras que só vivem se for no sol. Umas precisam de muita água, outras pode ser seco. Então, as árvores, elas só produzem, elas só desenvolvem dependendo do solo e do clima e da iluminação do sol. Ela depende de várias coisas para ela crescer, para desenvolver. Mas Israel, a árvore que dá fruto em qualquer terra, até no deserto. Você pode pegar um israelita e colocar em qualquer país do mundo, em qualquer terra do mundo, em qualquer nação que ele vai continuar sendo israelita. Podem tentar destruir, apagar, mas uma hora ou outra ele brota de novo. Ele remanesce, ele volta de novo. Agora tem povo que se você tirar da terra dele, ele vai desaparecendo. É igual certas plantas. Se você tirar uma planta do escuro e pôr no claro, ela vai desaparecer com o tempo. Ela nem vai se desenvolver, se reproduzir. As outras árvores só dão fruto se tiver numa terra específica, mas Israel não. Israel, você pode colocar no deserto, Baruch Hashem, ele pesca salmão. Ele pesca tilápia. Israel é assim. Ele não depende do ambiente, porque ele depende do eterno. Aí eu te pergunto, você depende de quê? Do que você depende? Você depende dos seus clientes? Você depende
Do que você depende? Da sorte? Da Mega Sena? Do seu dinheiro? Do abacadosh. Muitas pessoas não conseguem obter certas bênçãos, porque quando vai para o Egito, não é Yosef. Aí você pensa, o Eterno não me abençoa. Mentira, é você que não se abençoa. As bênçãos foram feitas em você. Olha o que eu estou falando aqui. Todas as bênçãos, elas já foram feitas em você. Já foram feitas, elas já estão em você. Agora, quem tem que alcançá-las não é você. Você não tem que alcançar as bênçãos. São as bênçãos que têm que te alcançar. Elas têm que correr atrás de você. Mas elas têm que te enxergar. Elas têm que te visualizar. Elas têm que ver, cheirar você. Mas vamos supor que no mundo espiritual, que no Shamaim, você não tem um corpo lá. Você é nu. Mas aqui você tem um corpaço, uma roupa bonita, um ego, uma vaidade, uma esperteza. As bênçãos vão te alcançar? Claro que não vão. Você tem que existir no mundo espiritual. Mas você é nu lá você é nu. Mas aqui você tem roupas e roupas, túnicas e túnicas, adereços e adereços. E as melhores marcas de roupa vão te ajudar no mundo espiritual? As roupas mais caras? Olha que hipocrisia. Olha que... Não vão. As bênçãos não vão atrás de você porque sua calça é de marca. Porque o seu sapato é de marca. As bênçãos não vão atrás de você por causa disso. Existem outros motivos pelas quais as bênçãos vão atrás de você. E não é a sua roupa de marca. E não é as escamas e as cascas que o mundo vai fazendo você se vestir delas, porque está na moda, porque é bonito, porque é assim que você entende, é assim que você acha, é assim que você vê, é assim que você cheira. Tudo enganação. Só para te enganar. Geralmente o mundo gosta de aparência. Gosta de aparência. O mundo tentou vestir Yosef de escravo. Vocês acham que ele vivia como escravo na casa de Potifar? Ou como um gerente, um coach, um treinador de todos os outros empregados? Treinador dos outros empregados. Um coach. A túnica de escravo não deu nele. O homem era tão fraco que ele sabia de todos os bens de Potifar e a mulher não sabia. A própria esposa não sabia. Nem Potifar sabia. E Yosef sabia de tudo. E nem assim ele se viu como escravo. E nem isso fez ele... Porque podia ter crescido. Se o cara não está sabendo desse ouro e dessa prata, eu vou passar a mão. Não. Ele não vai nem sentir falta. Confiou. Isso é um israelita. Aí eu pergunto, a bênção vai ou não vai atrás dele? É claro que vai. E foi. E uma das maiores bênçãos que Yosef teve ali no Egito foi quando a mulher de Potifar achou ele o homem mais lindão do mundo. E Yosef falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual o irmão José Verde. Eu acho que tinha uma foto minha lá assim, sabe? Isso é vaidade, viu? Hã? E lá é vaidade. Não é vaidade não. Vaidade. Vaidade, né? É vaidade. Vaidade nisso. Baruch Hashem? Deixa eu ver se o vídeo já está finalizadinho. Ixi, 35%. Eu acho que ele se inspirava no pai dele, né? Exatamente. Mas ele foi um bom aluno, né? Ele chegava na Paraxá com perguntas. Ele não ficava calado na Paraxá, não. Chegava com um monte de pergunta. O segredo é pergunta. Hã? Não chega com pergunta, o que eu posso fazer? Tem que chegar com pergunta. Existem pessoas que conduzem suas vidas de acordo com as leis da natureza.
Algumas pessoas conduzem a sua vida de acordo com o clima, de acordo com a temperatura da água. Tem gente que é assim. É muito material, né? É muito físico. Assim é Yaldá. Assim é Yaldá. E tem pessoas que vivem suas vidas acima das leis da natureza. Yosef. Porque se Yosef fosse confiar naquilo que acontecia na vida dele, de acordo com as leis da própria natureza, tanto humana como da natureza em si, o que seria da cabeça de Yosef? Tudo dando errado. Seria uma tragédia. Então existem pessoas que conduzem suas vidas de acordo com as leis da natureza, tanto humana como dos vegetais, dos animais e dos minerais. E tem pessoas que vivem suas vidas acima das leis da natureza. Qual das duas você está? Ou quantos por cento você tem de cada um? Em qual nível você quer chegar? Porque se você vive... Sobre a lei da natureza. Eu quero chegar no nível acima das leis da natureza. Esse é o bom nível. É sinal que você existe no mundo espiritual. Ele está acima. Hoje nós vamos trazer aqui os ensinamentos do Rabino Israel Baal Shem Tov. Israel Baal Shem Tov, ele tem comentários maravilhosos sobre a Torá. Então, a gente vai trazer comentários dele. E esses comentários e essas traduções aqui foram feitos pelo rabino Dr. Eliezer Shuri, que também é um ótimo rabino, tem bons livros, eu indico. Em Bereshit 44:18, diz: Yaldá se aproximou de Yosef. Então lá, já dentro lá do palácio, lá, eles conversando, e Yosef tinha falado que ia ficar com Benjamim preso. E Yaldá, por causa disso, o que Yaldá faz? Ele se aproxima de Yosef. Isso é um ato profético. A gente olhando assim, lendo o texto, assim, parece que eles estavam lá conversando e discutindo e tal. Aí como Yaldá tinha prometido para Yaakov que ele levaria Benjamim para libertar o outro, mas ele traria ele de volta. Agora o governador do Egito fala que vai prendê-lo. E Yaldá ficou preocupado e falou: não pode não, só que ele se aproximou. Quem lê só isso. Mas se você está vivendo acima das leis naturais, quando você lê isso aqui, você consegue cheirar algo a mais. Tem algo muito mais profundo nisso. Baal Shem Tov, ele ensinou, existem duas categorias de pessoas. Olha qual que você vai se encaixar. A primeira categoria consiste em pessoas que conduzem suas vidas de acordo com as leis da natureza. Natureza em hebraico é Hatevá, a natureza, que é numericamente igual ao nome elohímico de Yah. E o outro que é referido como Yaldá, que representa o reino, está conectado com o nome de Elohim. Então a palavra Yaldá, se a gente tirar a letra Dalet, o que ela vira? Yahu. Ela vira o tetagrama. Então a palavra natureza em hebraico, no entendimento hebraico, numericamente, ela está conectada ao nome do Eterno. Isso significa que a natureza, toda a natureza, ela pertence, ela é o Eterno. Mas tem gente que acha que não é assim. Então, quando eu consigo visualizar o mundo natural, que ele é o próprio Eterno, e ele é do Eterno, foi ele que criou, isso significa que eu estou em nível de Yaldá. Baruch Hashem? É no DNA de todo ser vivo. De todo ser vivo. Tá, as 5 letras elas estão impressas. Então essa é a primeira categoria de pessoas que conseguem visualizar isso em tudo. A segunda categoria consiste em pessoas que vivem suas vidas acima das leis da natureza, aludidas no versículo. O justo governa sobre o temor de... O justo governa sobre o temor de... Yah. Tá, o que seria governar pelo temor? O que significa que o justo é capaz de anular... Olha só, o que significa você governar pelo temor de Elohim?
Isso significa que o justo, ele tem a capacidade de anular ou substituir, por interceder, os decretos de Elohim. Imagina se você tem a capacidade do Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Ele dá um decreto. E você tem a capacidade de ir lá e mudar o decreto que ele deu. Através da humildade, como foi a cidade de Nínive, né? Também. Sim. Moche. Já tinha decretado Moxe. a destruição. Estava decretado. Quantas coisas ruins acontecem à sua volta, ou com você próprio, e você não consegue mudar? Por que você não consegue mudar o decreto? O que está faltando? O que está acontecendo? Essa semana mesmo eu tive que citar a morte do rei Neemias, né? Sim, a mãe sim. tinha ido lá e falado, não, vai morrer. Vai morrer. Sem chance, sem choro. Neemias virou para a parede e pediu. E o Eterno deu mais 15 anos. 15 anos de vida. Uma mudança de decreto. Ah, irmão, então a gente pode mudar os decretos de Elohim? Mudou de Nínive. Moche mudou também, que o Eterno queria exterminar o povo de Israel, por causa das... Obediência, né? Tá, mas tem que ser uma obediência somada a temor. Agora, o que é temor? É ter medo? Um arrependimento sincero, genuíno. O temor é ter um respeito kadosh. Onde a opinião do Eterno, ela vale mais do que qualquer coisa. Não o que eu acho, a minha axiologia. Porque a gente tem o hábito de achar que a nossa mente, ela é capaz de discernir as coisas, de interpretar tudo. Nem Hassatã é tão mal quanto a nossa mente. Quem mais nos engana, quem mais gera problemas em nós, é a nossa própria mente, a nossa criatividade. Ah, mas ele sopra lá. Não, mas a gente sopra mais para ele do que ele para nós. A gente dá as dicas para ele, aí fica fácil aí. Nossa mente. Hã? Ele tem o medo da nossa mente. Tem o medo, ele não... A gente fica pedindo toda hora. Toda hora. É a gente que influencia ele. Aí depois fica fácil para ele. Aí. Dá só um empurrãozinho, dá uma sopradinha, você puf. Baruch Hashem? Ele só soltou a égua. Hã? Ele só soltou a égua. O abrigaiado. Tudinho. Baruch Hashem. O que é um justo? O que é governar pelo temor de Elohim? É você ser capaz, você ter a capacidade de substituir por intercessão os decretos de Elohim. Agora, o que é você conseguir, qual é a característica que você tem? Olha só, assim, tem umas coisas da Torá que parecem... O que isso tem a ver? Mas a gente vai explicando, você vai mostrando que está conectado. Agora, o que demonstra que você tem essa capacidade? É quando você é uma pessoa que você tem a capacidade de inspirar outras pessoas a temer o Eterno. Se aqui, nesse mundo, você consegue, as pessoas olham para você e falam assim, fulano de tal está me ensinando a ter temor ao Eterno. Isso significa que, se as pessoas veem isso em você, é sinal que você tem a capacidade de mudar os decretos de Elohim. Por que que no deserto, muitas pessoas foram engolidas, mortas de várias maneiras? Porque elas se levantavam contra quem? Contra os líderes. Contra Moche. Toda vez que alguém as pessoas faziam um monte de coisa errada, murmurava, e aprontava, e reclamava, e dava saudade das panelas do Egito. Era contra a Moche. Mas quando eles falavam mal de Moche, o que acontecia com eles? Se levantava contra o Eterno. Agora, muitas pessoas que estavam seguindo Moche, elas eram inspiradas por Moche a ter temor a Elohim. Então elas também não falavam mal de Moche, nem ficavam pensando besteira contra Moche. Mas elas viam que Moche mudava os decretos de Elohim. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa forte é isso. Então, se você é uma pessoa que você consegue inspirar as outras pessoas a temer o Eterno, você também, se você é capaz de convencer uma pessoa disso, você é capaz de convencer Elohim de mudar os decretos dele. Se você muda uma pessoa, você muda Elohim também.
Potifar, ele foi inspirado por Yosef a ter temor ao Eterno. Por isso que ele não quis matar Yosef. Não vou te matar não, porque o Elohim está contigo. Eu vou te pular na prisão, lá você vai ser bem tratado, você vai ser gerente da prisão. Como de fato ele foi. Na prisão, nem parecia prisão, parecia mais uma cidade. Porque todo mundo, opa, a comida da prisão é a melhor que tem, lá é seguro, lá é limpo, lá é organizado. Todo mundo queria ir para a prisão. Era melhor do que ficar lá fora. Era melhor do que o Egito. Era melhor do que o Egito. Mas Yosef, ele fez todo mundo da prisão ter temor a Elohim. Yosef fez o faraó ter temor a Elohim. O próprio faraó tinha um certo temor a Yosef. O próprio faraó tinha temor a Yosef. Eu não se importa de eu ter temor, meu Deus, ele falou assim, não, que ele me revelou, eu não posso Exatamente. questionamento nenhum. Nenhum. E tem muitas situações em que o faraó meio que ele se colocava abaixo de Yosef. Como por exemplo aqui, ó. Não lembro se é essa. Verso 16. E este relato foi ouvido na casa de Faraó, sobre o qual se dizia: os irmãos de Yosef vieram, e agradou bem o Faraó e a seus servos. E Faraó disse a Yosef: dize a teus irmãos assim, assim façais, ponham as cargas em vosso animal e ide para a terra de Canaã. Olha o que o Faraó falou. Fale assim para seus irmãos: ponham as cargas em vossos animais e vão para a terra de Canaã e tomem vosso pai e vossa família e vinde a mim, e eu vos darei a boa terra do Egito, e vós comereis gordura da terra. Agora a ti está ordenado, assim fareis: tomai carruagens da terra do Egito, para que vossos meninos e vossas esposas trazei vosso pai. Também não se preocupem sobre vossos bens, pois o bom de toda a terra do Egito agora é vosso. Isso aqui é o faraó decretando: eu estou dando a terra do Egito para vocês. O que tiver de melhor aqui é de vocês. Vocês vão morar em Goshen. A terra que vocês vão habitar é Goshen. A melhor terra do Egito vai ser a terra de vocês. O faraó estava ou não estava temendo Yosef? Lógico. O homem para colocar o faraó para temer ele, pare um pouquinho, gente. Pare um pouquinho. Esse é o poder da Torá, né? Esse é o poder da Torá. Quando a Torá está Gravado no nosso coração. Por que a Torá tem que ser escrita no coração? Porque todo o seu sangue passa no seu coração. E o seu sangue vai para todas as partes do seu corpo. Se você tem Torá no seu coração, você tem Torá até no fio do seu cabelo. Não adianta. A unha, tudo tem Torá. A Torá, ela irriga todo o seu corpo, toda a sua mente. Então, o que você vê, escuta, fala, sente e tudo mais, tem Torá. Ambiente de temor ao Eterno. Até o faraó se curva a você. Até o faraó se curva. Baruch Hashem? Alguém já tem alguma pergunta ou pode continuar? Pode falar. Então, esse Yosef em que ele gerava temor nas outras pessoas, não dele, mas do Eterno, é chamado de Yosef Otzadik, o justo. Em algum momento a gente visualiza Yosef dando uma de juiz, de vingador, de egoísta, de vaidoso? Nenhum momento. Quando essas duas categorias se unem, ou seja, você tem o domínio sobre o mundo material e o mundo espiritual, as duas naturezas, elas se unem e se tornam uma, pois uma se torna um veículo para a outra e os dois níveis se misturam em um. O ideal é isso, é você conseguir misturar os dois níveis. A natureza espiritual. O mundo material e o mundo espiritual. Porque uma se torna o veículo da outra. Então, se você está no mundo físico, no mundo material, na natureza física, e você consegue trazer a espiritual, qual que foi o veículo? O físico. Irmão, então a gente agora vai
ignorar o físico, porque agora a gente só é espiritual. Todo mundo vai ficar lá espiritualizando tudo. Negativo. Negativo. Não é assim que funciona. O Senhor Eterno falou que a gente ia comer o melhor dessa terra, e comer não é só comida não, viu? Usufruir de tudo. Porque tudo te alimenta. Tudo que você vê te alimenta, que você escuta, que você cheira, tudo. Acreditar nisso é mais um ato de incredulidade. Um ato de incredulidade. Porque para que teria criado o sistema físico? Né? Exatamente. Exatamente. Em vão? Claro que não. É o que chamamos de você ser um cidadão de Jerusalém, um cidadão celestial, um cidadão espiritual. Você está aqui, vivo, em carne e osso, mas você já é um cidadão espiritual. Quando você olha para as pessoas que estão à sua volta, você consegue identificar quem já é um vivo e quem ainda continua sendo um morto? Não, você não consegue. E outra coisa, às vezes você olha para as pessoas, olha para a aparência e vê um Sefanato Panear, em vez de ver um Yosef, você não dá nenhum, aquele ali. A gente tem mania de status. Tem que ter status. Tem que ter aparência. Aparência é importante? Claro que é importante. Vestimentas, claro que são importantes. Mas se na vestimenta não tiver o temor do Eterno, ela não vale nada. Tem que ter o temor do Eterno. Então, desde as coisas mais humildes e simples, as coisas mais fantásticas, tem a presença do Eterno. Não subestime. Não olhe para uma pessoa e diga, esse irmãozinho aí, não sei não, viu? Então, o mundo físico, a natureza física, ela tem que servir de canal para o mundo espiritual. Então, isso eu vou simplificar para vocês. Isso significa o seguinte, que você pode sim usar o mundo material, a sua fisicalidade, a natureza natural e física para você se elevar e para você buscar o mundo espiritual. Porque um é veículo do outro. Um é veículo do outro. Baruch Hashem. Este é então o significado de Eldá. Se aproximou de Yosef. O nível de Eldá se aproximou do nível Yosef e disse, por favor, meu mestre. Literalmente, olha o que Eldá falou para Yosef. Meu mestre está em mim. Por favor, meu mestre. Que significa que o nível de Yosef, que está acima da natureza, está agora dentro do nível de Eldá. O Mashiach ele falou para ir de 2 em 2 para levar as boas novas, né? A Bessorá, a boa nova, a consciência de Mashiach que estava dentro de uma pessoa, ela é transmitida para outra pessoa. A mesma coisa foi com a Torá. Moshe recebeu a Torá foi parada dentro de onde? Dentro de Moshe. E através de Moshe, a Torá foi sendo colocada dentro de outras pessoas. É assim que aconteceu. Simples assim. Então, o Eterno, ele sempre usou, ele usa e ele sempre usará uma pessoa que tem Torá para transmitir a Torá para outras pessoas. E muitas das vezes é uma pessoa que você não dá muita... Você olha assim, mas esse aí não, esse aí é muito fraquinho. Mas de repente ele está cheio de Torá. Os irmãos de Yosef não viam Torá em Yosef, muito pelo contrário. Esse cara está sem Torá, vamos vender ele para o povo. Ele tem nada a ver com nosso pai, é Yaakov. Baruch Hashem. Então, a aproximação de Eldá em Yosef significa meu mestre agora está em mim. Então, quando você está ensinando Torá, você é um mestre. E quando aquilo que você fala da Torá entra dentro da outra pessoa, é como se você próprio, indivíduo, passasse a morar dentro daquela pessoa também. Porque essa alma que de você passou para outra pessoa, nós chamamos de semichá. A imposição de mãos é uma forma de transmitir uma semichá.
Por isso que você também não pode deixar qualquer pessoa com a mão na sua cabeça. A semichá é quando o pecador levava lá o animal para sacrifício, ele pegava a mão dele, confessava o pecado e colocava a mão dele na cabeça do animal e o pecado era transmitido para o animal. Quando fala assim, me dá a unção dobrada da sua unção e põe a mão sobre o outro, é uma semichá. E a semichá, ela não vai só pela imposição de mãos, ela vai pela palavra. Por exemplo, quando uma pessoa fala bem de outra pessoa, às vezes você não gostava da pessoa, não ia muito com a cara daquela pessoa. Aí outra pessoa vem e fala bem demais daquela pessoa. Aí você passa a amar aquela pessoa, a admirar, a respeitar aquela pessoa. Você mudou porque a palavra de alguém entrou dentro de você em relação à ideia que você tinha de outra pessoa. Então quem foi que entrou dentro de você? Foi a alma da pessoa que te falou. Isso é uma semichá. Tá vendo o tanto que lachonará é perigosa? Falar mal dos outros, fazer fofoca. É muito perigoso isso. Baruch Hashem. Então, quando Eudá fala, ele se aproxima de Yosef, é isso que significa. Amém? Em Techuvá, precisamos nos unir a um justo. Quem está fazendo o processo de Techuvá, ele deve se unir a um tzadik. Ele tem que achar um justo e se unir a esse justo. Agora, o que seria o ideal? O que seria o correto? Eu sei que é difícil de fazer isso. Isso os judeus fazem. Não fica só na teoria e não fica só na orientação do Moré. Eles fazem. O que o judeu faz? Ele arruma um companheiro para estudar a Torá junto com ele. Por exemplo, tem lá o Moré. Mas cada um deles arruma um parceiro, ou dois ou três, eles se ajuntam ali, geralmente é de 2 em 2, para estudar a Torá. E todos estão unidos a um justo. Israel não se uniu a Moshe, lá no deserto? Israel todo não se uniu ao justo? Yosef foi para o Egito, depois a família dele não se uniu a ele? Então, o Eterno, irmãos, ele sempre vai achar uma pessoa para você se unir. Sempre. Ele sempre vai achar uma pessoa para você se unir. O Eterno vai achar uma pessoa para você se unir. Ah, irmão, não é eu que tenho que achar, não. É o Eterno. Quem conhece o coração das pessoas é o Eterno, não é você. Ah, eu quero me unir com fulano, porque fulano... Eu vou mais com a cara de fulano. Não. Não vai, não. Vai com aquele que você não gosta muito. Ele é o melhor que vai te ajudar. Porque aquele que gosta, que você dá muito certo, ele vai só te alisar. Só te alisar. Só te embelezar. Ele não vai dar uma descascada. Ele não vai discordar de você. Ele não vai te questionar. Ele não vai contra você. E é justamente nesses momentos é que as coisas mudam. É que você abre a sua cabeça, é que você passa a entender as coisas, você aprende muito mais. É no confronto. O que o judeu faz? Ele caça um que ele não vai com a cara e no final ele está amando aquele. Esse aqui é a ri. É o disfarce. Era só o disfarce. Por quê? Porque quando você não vai com a cara de uma pessoa e com a techuvá você passa aí com a cara, isso significa que você realmente está fazendo techuvá. O duro é quando você gosta de uma pessoa, você começa a fazer techuvá com ela e depois você não gosta dela mais. Vira inimigo. Você não fez techuvá e você fez techuvá ao contrário. Piorou. Se você já era do Egito, aí você começa o processo de, eu vou me unir a esse irmão porque ele é gente boa, eu gosto dele, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sábio. Aí, num certo momento que ele tropeça lá, ou que ele mostra as suas garrinhas, eu odeio esse, não gosto desse irmão. Não vou com a cara dele, não quero saber dele mais. Isso significa que a sua techuvá ela foi ao contrário. Baruch Hashem. Em techuvá precisamos nos unir a um justo. Além disso, este é o significado do ensino no Zohar, o livro do esplendor judaico. Afortunado é aquele que segura a mão dos pecadores. Afortunado, sortudo, é aquele que pega na mão dos pecadores. Pois, ao repreender o povo da cidade, Nínive, lembra lá de Nínive?
Pois, ao repreender o povo da cidade, deve-se primeiro observar quem se ligou, que se ligou a Elohim. Então você vai repreender. E aqui, o profeta Ioná, ele não foi repreender só um companheiro. Ele foi repreender uma cidade inteira. Nínive. O cara é fraco? E olha que ele fugiu, correu de um lado para o outro. O Eterno foi... Quem foi que achou o povo para ele ir lá aplicar a tetra? Foi ele mesmo? Ou foi o Eterno? Então quem acha um moré para você, quem acha um parceiro de estudo para você, não é você não. É o Criador. Baruch Hashem. E você, para achar um, o Eterno achou um para você, você fica criando caso. Você fica pondo dificuldade. O profeta Ioná, ele foi numa cidade inteira. Ele foi no rei, ele foi no... Mas ele já estava com a sentença já, com o poder de destruição para mim. Sim. Mas a techuvá dele foi tão razak, tão boa, que o povo fez jejum, se arrependeu e o decreto foi anulado. Eu pergunto, o poder dessa anulação era por causa deles ou por causa de Ioná? Mas Ioná nem queria que fosse anulado, ele queria que tivesse... Ele queria que a Torá fosse, mas a visão dele estava opaca, estava preto e branco, e a Torá é colorida. Ele estava ortodoxo, estava religioso demais. Zeloso demais da conta, estava zeloso da Torá demais. Não olhou pela misericórdia. Não olhou. Mas só que a queda desse decreto foi por causa dele. Por isso que ele ficou pé da vida. E ele mesmo trabalhou para que acontecesse. O Eterno falou assim, não, eu vou salvar ele por sua causa, que ele ficou pé da vida. Imagina o tanto que ele ficou pé da vida. A arvinha cresceu, deu sombra, depois secou. O homem era um justo, não adianta. Justo é justo. E é assim, se você é um justo, mesmo aquilo que você quer errado, dá certo. Não adianta. Porque você tem temor a Elohim. Mesmo se você querer e saber, o Eterno vai pegar aquilo que você faz até de errado e vai converter em bênção. Porque você tem temor a Ele. Ah, irmão, então quem quer coisa errada não deve ter temor a Elohim. A Torá, as leis da Torá. Quantas leis da Torá tiveram que ter acréscimos de outras leis, porque algumas pessoas falaram, moço, peça, eu não podia em peça porque eu estava cuidando do morto, eu estou impuro. Eu não podia participar de peça imundo. Vai lá e conversa com Elohim para fazer uma segunda peça, porque eu quero participar de peça. O que Elohim fez? Segunda peça é Sheni. Segunda peça. Decreto mudado. Porque o justo, mesmo quando ele faz coisa errada, ele está tentando praticar uma justiça. Ele não está fazendo uma maldade. Ele está tentando praticar uma justiça. Mal compreendida até por ele próprio. E no final vira uma justiça. Baruch Hashem. E o justo tem mais um detalhe, que a gente tem que falar isso sempre nessa paraxá. Quando você corrige um sábio, ele fica mais sábio ainda. Quando você corrige um tolo, ele fica mais tolo ainda. Quando você corrige um justo, ele vira seu fã. Aí que ele fala, não, esse aqui, eu não desgrudo mais não. A arvorinha cresce, dá sombra, a arvinha morre, dá sol, mas ele está ali sentado. A minha bênção está ali. Não adianta. Porque ele conseguiu, no mundo físico, que a gente vê as coisas tudo preto e branco, errada, a gente não consegue entender as coisas direito, e você consegue trazer a presença do Eterno, o Eterno não deixa nem você fazer as coisas erradas. Muita gente vai falar, poxa, você errou nisso. Mas quando você analisa os detalhes, os pormenores, até os seus erros virou bênção. O que Yosef tinha de ficar contando os sonhos para os irmãos? Ele não era o primeiro filho nascido, ele era de Rachel, não de Léa.
e ficar dando uma ideia de que ele seria rei sobre os outros, príncipe sobre os outros irmãos, causando inveja, causando aquele problema todo ali. Por que tinha que ficar fazendo isso? Ficasse calado. Desconforto emocional. Ficasse caladinho. Sim. Ficasse caladinho, mas não. Tem que abrir o bico. Fazer coisa errada. Mesmo assim, tudo que ele fez de errado deu certo. O justo é assim. Porque não havia maldade, na verdade, no coração de... Em momento nenhum tinha maldade. Quando ele entrou lá na casa de Potifar, que a mulher de Potifar estava sozinha lá no quarto, ele entrou com a ideia de ter algo com a mulher de Potifar? Não. Simplesmente não. Sim. Olha o justo. Baruch Hashem. Afortunado é aquele que segura a mão dos pecadores, pois, ao repreender o povo da cidade, deve-se primeiro ver que se ligou a Elohim. E então deve-se ligar para com os habitantes da cidade em virtude de sua unidade inerente e unificada com eles, pois em sua fonte os líderes da geração são unidos com seus contemporâneos. Baruch Hashem. Aqui seria muito longo a explicação, mas eu vou tentar resumir dentro da nossa paraxá. Quando você vai repreender o próximo, isso em hebraico, a correção, torrecha, ou torrechá, corrigir o próximo, que é uma mitzvah, você tem que entender se você está ligado ao Eterno. Eu vou lá corrigir o próximo. Eu tenho que ver se eu estou conectado com o Eterno primeiro. E como é que eu me conecto ao Eterno? Através do temor. É uma das formas. Ter temor a Ele abre portas gigantescas de conexão. Gigantescas. Temor ao Eterno. Quando eles fazem isso, Elohim está com eles, e eles terão sucesso em elevá-los a Elohim. Portanto, quando o Zohar falou sobre segurar a mão dos pecadores para elevá-los, isso significa que alguém tem o efeito imediato de elevá-los quando ele os repreende. Então, quando você repreende um pecador e ele se arrepende, e ele se eleva, isso significa que a elevação que está em você, nas suas palavras, que foi transmitida a essa pessoa, e ela se corrigiu, vem carregado do temor de Elohim, e que você estava conectado ao Eterno. Eu quero corrigir alguém, eu quero puxar a orelha de alguém, de outra pessoa que fez alguma coisa que eu julgo que ele fez errado. Eu tenho certeza que fez errado. Fulano de tal me falou, tem uma foto, tem uma filmagem, igual foi a história de Yosef. Quem pode provar pelos fatos que Yosef não tentou estuprar a esposa de Potifar? Quem pode provar o contrário? Todas as provas materiais e físicas provam que Yosef tentou fazer uma coisa com a mulher. Não tem nada e nem ninguém que pode provar o contrário. Mas quando você pega nos detalhes, nos acontecimentos, você chega à ideia de que não, Yosef, ele não fez nada. Baruch Hashem. Pessoas ofendidas por repreensão estão convictas que não necessitam de Elohim. Então, quando você repreende alguém, você corrige alguém, e a pessoa fica ofendida ela não escutou, ela não quer ouvir, na verdade, elas acham, elas entendem, elas são convictas que elas não precisam do Eterno. Por que o judeu, ele ama ser corrigido? É quase como uma obsessão. Você vai puxar a orelha de um judeu, ele fica assim, ó. Ele mesmo puxa. Ele te ajuda. Não, você puxa essa, eu puxo essa. Porque ele sabe que ele necessita de Elohim. Ele entende isso. Baruch Hashem. Então aqui encerra-se os comentários de Baal Shem Tov. Nem todos nós temos a habilidade de manter nossas conexões com outras pessoas. Nem todos nós temos a habilidade de manter nossas conexões com outras pessoas. Com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, e etc. E quem não deseja ter apenas relacionamentos lucrativos,
nem todos nós temos habilidade de nos mantermos conectados com outras pessoas. Você tem uma amizade, tem um amigo, tem um colega, e a gente não tem, nós não somos hábeis para manter uma relação de amizade, de conexão, de respeito pela outra vida. Nem todos nós conseguimos fazer isso. Por que nós não conseguimos fazer isso? Eu pergunto, Yosef, ele perdeu a conexão com alguém? Ele perdeu para com as pessoas? Uma só pessoa que Yosef não conseguiu se conectar. Muitas pessoas se desconectaram de Yosef. Os próprios irmãos. A mulher de Potifar. Agora, quantas pessoas que Yosef não se manteve conectado? Mesmo ele ter sido vendido como escravo pelos irmãos, isso foi muito grave, foi terrível. Ele se desconectou dos seus irmãos? Não. Mas os seus irmãos, por muito pouco, por muito menos, se desconectou dele. Quantas pessoas você perde a amizade, você perde o relacionamento por conta disso aqui? Hã? Muitas. Muitas. Por conta disso aqui, ó. Pouquinha coisa. Isso é errado. Isso significa que você não está elevado suficientemente. E você não tem temor o suficiente ao Eterno. Porque o que vale mais? Uma alma ou uma briguinha? Ou uma desavença? Ou algo que não concorda? Ou uma ofensa? O que vale mais? A alma daquela pessoa ou alguma discordância? A alma. Aí você, por conta de um desacordo, você abandona, você perde a conexão com aquela alma. Mas se essa alma não quer mudar? Yosef não mudou a alma dele porque os outros mudaram com ele. Ele continuou conectado com todos. Tanto é que quando os outros foram lá no Egito, ele não vingou de nenhum. Estava na mão dele se vingar dos outros que o venderam como escravo. Ele era governador, podia prender Tudo. mundo, matar. Tudo. E ele fez isso. Os irmãos se desconectaram dele por causa disso aqui, ó. Mas ele não se desconectou dos seus irmãos. A questão é a pessoa não se desconectar, mesmo que a outra pessoa não queira. Hoje com menos disso, né, alguém com pelo menos um terço do poder de que... Acabaria com a outra pessoa. Ou ele ia se vingar do Egito Inteiro. né? Em função do que ele sofreu ali, né? Ele cumpriu aquilo que Shilom falou, né? Adiante da honra vai a humildade. Até o final foi humilde. E isso rendeu para ele o que rendeu, né? A questão não é as pessoas se desconectar de você por conta dos motivos delas. É você não se desconectar da alma dela. Porque tirando ali a picuinha, o problema, a injustiça, o que aconteceu ali, ela tem uma alma que é o que faz, que é do Eterno, que foi o Eterno que criou. A picuinha, quem criou foi a... Não resta dúvida. Uma ocasião para elevar aquela pessoa, né? Tanto o justo está sendo ali, né? Colocado na Shaul Sholev, o Reb Shaul Sholev fala isso, né? Sim, sim. Nele nós movemos e existimos. Ele opera tanto querer como efetuar. Ele estava em Faraó endurecendo o coração dele e na situação toda estava aperfeiçoando Israel. O tempo todo. Tanto querer como efetuar, né? A multiforme sabedoria dele, como está escrito. Sim. O Reb Sholev falou isso também. Né? Então não resta dúvida. Mas aí o que acontece? É lícito que venham os escândalos para o quê? O sincero se manifesta. Né? Vai se manifestar como? Tem que ter os escândalos. Virando serpente também? Tem que... De forma nenhuma, quando está sendo ovelha. Ovelha sempre. Sempre. Uma coisa, assim... A situação não pode mudar a sua personalidade. Nós fazemos uma pergunta, né? É um pouco profundo isso, a gente até sai um pouquinho dessa paraxá. Quando o Eterno trabalhou no coração de Faraó, ele alterou o livre-arbítrio? Sim ou não? Hã? Não. O Faraó, nas 10 vezes das pragas do Egito,
Teve situação que o Eterno foi lá e mexeu no coração do faraó. Mas e o livre-arbítrio do faraó? Foi alterado? Maneiro. Então, quando uma pessoa ela é influenciada, né, quando o Eterno vai lá e influencia uma pessoa, o ingrediente que vai ser utilizado é a própria tendência da pessoa. Ela já é tendente a escolher aquilo. Já faz parte da tendência dela. Por que a gente fala assim, quer conhecer uma pessoa e depender dela? Dá poder a ela, ofende ela, seja injusto com ela. E assim, todos os morim, quando eu estudei, de vez em quando eles aprontavam alguma coisa com nós alunos. Quando a gente começou, a gente era, não sei se era 10 mil alunos, era muita gente, gente do mundo todo. Eu sei que no final do curso tinha menos de 200. 8 anos depois, tinha menos de 200 alunos. E eu, Baruch Hashem, eu estava lá no meio. E pelo meu inglês ser muito fraco, e tinha estudo em inglês, em espanhol e em hebraico, tinha muita coisa que eu ficava meio perdido. E eu não participava muito na fala, né? Porque eu não falo inglês, eu não tenho fala. Eu só fazia os questionários lá e mandava de volta. Mas falar lá eu não falava. Ficou menos de 200. E o que os morim fazem? Eles criam situações desagradáveis para testar os alunos. Para saber se o seu coração já está realmente na Teshuvah. Por quê? Porque uma coisa é você estudar engenharia e você virar dono de pet shop. Só o financeiro. Porque muita matemática, né? Mas a areia ou cimento vai te ajudar na doença dos cachorros? Não vai. Mas areia com cimento não, né? Vai atrapalhar. Mas o que significa? Os morim do Eterno, eles sabem que aquilo ali é vida prática, é prática. As coisas que a gente fala no Paraxá é prática, é vida, não é teoria. Tudo que a gente fala aqui vocês não vivem no dia a dia? Vocês não experimentam na vida? A gente está falando de vida, não é fazer um prédio e pôr uma fachada bonita igual os arquitetos às vezes têm que fazer, né? Não é só isso. Imagina se o arquiteto vai lá e põe uma fachada com peso acima do que é recomendado para aquela estrutura. O que acontece com a fachada? Ela vai cair, ué. Então aqui não, aqui nós temos que, aqui é prática. As coisas têm que funcionar na prática, tem que ser uma matemática exata. Então o que os meus morim faziam? De vez em quando eles aprontavam uma ou outra, né? Teve um lá que ele deu lá um estudo, foram mais de 70 páginas, super difícil, com termos dificílimos, com frases filosóficas dificílimas, igual aquela lá do passarinho, que você está andando pelo caminho, acha um ninho com pássaros e pega flote e espanta a mãe. E aí vinham umas perguntas, e aí você tinha que pesquisar em vários outros livros. Eu sei que no final das contas, 70 páginas virava 400. E ele queria que você fizesse isso numa redação. E ele fez um jogo tal, que tudo que ele fez nas 70 páginas era mentira. E parecia verdade. Tinha lógica. Eles distorceram um monte de coisa ali. Você, poxa, que texto maravilhoso. Para te testar. Eu não consegui responder. Eu não consegui entregar lá o meu resumo. Eu só marquei minha presença lá, porque eu não dei conta de fazer nada. Eu fiquei um mês triste. Decepcionado. E muita gente fez jornal. Tá. Tem uns que fez até quase um TCC. E o cara falou assim, rapaz, por que você fez esse trem aqui, rapaz? Você é doido, olha aqui. Como é que você conseguiu mentir mais do que eu? Você mentiu mais do que eu. Você piorou o que eu fiz de errado.
Agora, parabéns para vocês que não deram conta de fazer. Eu estava no meio. Um mês sofrendo. Eu sofri um mês até ele entregar tudo. E os caras fizeram tudo bonitinho, tá? Aquelas coisas mais lindas do mundo. Eu ficava quase morrendo de inveja. Quase com inveja. No final das contas, quem não deu conta de responder é que estava certo. E quem respondeu estava errado. E assim os morim são Baruch Hashem. E nem todos nós temos a habilidade de manter nossas conexões com outras pessoas, colegas de trabalho, amigos, familiares, etc. E quem não deseja ter apenas relacionamentos lucrativos, você sabe que tipo de relacionamento que as pessoas estão habituadas a manter? Aqueles que dão lucro, de alguma maneira. Você só quer amizade que te dá alguma vantagem. Que te faz sorrir, que te faz alegre, que não te dão nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo. Que não te bate de frente. Você só quer gente que concorda com você. Gente que você tem afinidade. Se tiver afinidade, a amizade está lá em cima. Se não tiver, está lá embaixo. Mas é justamente o lado de baixo é que te ajuda a se corrigir. O que é seu amigo, ele vai te consolar sempre. Mesmo nos seus erros. Ele nunca vai te... Mas o que parece seu inimigo é que vai te corrigir. Os amigos nos consolam, os inimigos nos promovem. Olha o tanto que nós, seres humanos, nós somos fraquinhos. A gente quer quem tem afinidade. É óbvio que as nossas amizades têm que ser pessoas respeitosas, valorosas, que te dão segurança. É lógico que não vai... Mas tem que saber escolher quem tem respeito, quem tem moral, quem tem valores. É isso que a gente está falando. Porque a gente acha que quem tem moral pelo sistema é quem tem mais dinheiro do que eu, é quem é mais bonito do que eu, quem é mais velho, quem conta mais piada do que eu. E não é assim. Quem tem carros bonitos. Não é assim. Bom conhecimento na sociedade. Aprenda a olhar no coração, na alma, no caráter, na moral. Só que... Pelos estados, poderíamos citar o João de Deus. Sim, o cara rico. Poderia ser meu amigo. Claro, o cara rico daquele aí. Pois é. Cheio de amigos famosos. Olha, é no coração, irmãos. É no coração. É ali que está o valor da pessoa. Baruch Hashem. Então, nem todos nós temos a habilidade de manter nossas conexões com outras pessoas, colegas de trabalho, amigos e familiares. Porque nós desejamos apenas ter relacionamentos lucrativos. Para algumas pessoas existem valores maiores que uma alma num relacionamento. Valores maiores que o ser, que a pessoa, com uma honra profana, a moral humana, a vaidade, em seu nome sobre o nome de outro, tudo baseado nos benefícios que outra pessoa nos proporciona. Até o dia que o outro não soma a seus interesses, pois o preço que exigimos são maiores que uma alma, a alma do outro. A alma de Yosef foi vendida como escrava. A alma de Yosef foi vendida como escrava. Então nós entramos agora com aquela mitzvah da Torá que está nos 10 ditos, também conhecido como 10 mandamentos. Não roubarás. O que significa não roubarás? Vocês sabem? O que essa mitzvah realmente ela significa? Menos o Wendel. Não roubará a alma do outro. O Wendel pode ficar caladinho, por favor. Silêncio, Wendel. Também, Maria Joaquina, não roubará alma faz parte desse não roubarás. Mas esse não roubarás não significa o roubo de objeto, de dinheiro, de boi, de ouro e de prata. Também, mas não se trata desses. Para esses furtos e roubos, a Torá tem outro local onde trata de furtos e roubos. Esse não roubarás aqui não são esses. Não são esses. É outra coisa. Então, aí no mundo religioso, as pessoas pensam que não roubarás é não roubar uma coisa daqui, pegar uma coisa ali. Não é isso que está falando no texto. Roubando a alma, a salvação das pessoas. Sim. Baruch Hashem. Com
Se relaciona também não tirar a oportunidade e a elevação da pessoa também. Né? Também, mas vamos aprofundar mais. Será que Elohim faz assim conosco? Ele tem interesse em eu vou dar mais conhecimento para o irmão Josenvert, não vou dar para o irmão Ciclano de tal. Será que Elohim é assim? Não. Lógico que não. Quem busca mais. Será que Elohim nos considera por algum tipo de interesse? O que nós temos que o Eterno precisa? Nada. Será que Jacob tinha algum interesse maior em Yosef e Benjamim do que nos outros irmãos? Também não. Também não. A diferença é que Yosef e Benjamim buscavam mais o amor do pai do que os outros. Os outros buscavam mais as bênçãos do pai. Pediam mais e davam menos. Eles não, eles davam mais e pediam menos. Só que recebiam mais do que os outros. Esse é o segredo, até para você lidar com o Eterno. Adianta você ficar pedindo um monte de coisa para o Eterno e você não dá nada para o Eterno? Não adianta. Irmão, então quer dizer que o Eterno tem coisa que a gente tem que Ele quer? Irmão, vamos ser um pouquinho mais elevado. Tudo é dele. Mas o que Ele quer é que você pega aquilo que é dele próprio e está com você emprestado, ó Eterno, aqui ó. Eleva ele, né? Yosef e Benjamim mais se ofertavam para Jacob do que os outros. Os outros não. Toda vez que os outros iam lá era para pedir, para pedir, para pedir. Quem mais pediu, nesse caso aqui, menos teve. Quem mais se ofertou, mais teve. Você sabe se ofertar para o Eterno? É dando que se recebe. Irmão, existem tantas maneiras de você se ofertar para o Eterno. Por exemplo, já que está no paraxá começa aqui. Quando alguém vai falar mal de outra pessoa para você, e você fecha os seus ouvidos para não ouvir, ou você escuta, mas você dá aquela cortada elohímica, kadosh, você está se conectando ao Eterno. Nós homens, olha só que coisa interessante, nós homens israelitas, quando passa uma mulher bonita e provocante, porque hoje em dia aí no mundo é assim, é casada, é solteira, é amante, é prostituta, é tudo, anda tudo igual, mostrando tudo, provocando os homens. Quando você não olha e não fica desejando, você está se conectando ao Eterno. Quando você está se desconectando, porque vai que a mulher casada você está desejando, achando bonita uma mulher casada. Então tem milhares de maneiras de você se conectar ao Eterno. Milhares. Então, só que tem umas que são especiais, né? A minha eu conto. A minha eu conto para vocês. Tem dia que eu tenho a necessidade de fazer algum tipo de tefilá. Específicas. Essa eu não falo, não. Mas como eu faço, eu falo. Aí o que eu faço? Eu estou aqui em casa, de boa, tranquilo, não vou fazer nada. Vou lá, tomo um banho, bem tomado, do cabelo até as unhas. Vou lá, pego a minha melhor roupa, a mais nova possível, visto ela e venho para cá para orar para o Eterno. Para me encontrar com Ele. Eu não vou sair, não vou encontrar com ninguém, não vou em cliente nenhum. Não vou na casa dos meus pais, não vou em festa, mas vou encontrar com o Criador. Isso é uma forma de se conectar com o Eterno. Aí cada um desenvolve a sua. Quem quiser imitar, fica à vontade, pode fazer tranquilo. Porque isso aí não é eu não tenho direito autoral sobre isso. Mas faz melhor do que eu, pelo menos. No mínimo faz melhor do que eu. Baruch Hashem. Tenta fazer um dia, faça isso. Você acorda, você fazer esse dia eu vou me dedicar ao meu marido, ao meu ish. Separa um dinheirinho ali e fala assim, hoje eu vou sair para comprar uma roupa para me encontrar com o rei. Hoje é dia de encontro com o rei. Toma um café da manhã bem gostoso, toma aquele banho e vai comprar roupa. Uma roupa boa. Chega em casa, quem gosta de lavar roupa antes, eu gosto.
antes de eu lavo a roupa. Lava a roupa, deixa secar, passa bonitinha. Toma um banho, se perfuma, coloca a roupa e vai fazer tefilá. Não tem coisa melhor. Pensa num trem bom. E ninguém ficou sabendo que você fez. Aí você compra a roupa, chega em casa com a roupa, a mulher, uai, que roupa que é essa aqui? Onde é que você vai? A mulher começa, né? Vou encontrar... Ah, tá, já entendi já, tudo bem. Faça isso um dia. Perfumezinho também. Perfume. Faça isso um dia. Só tem um detalhe, não coloque nada de couro em você. Nada de couro. Couro. Nem carteira, nem cinto, nem... Fica descalço mesmo, em casa, né? Quando você for vestir a roupa, não põe cinto, não põe nada. Nem relógio. Nadinha. A pulseirinha pode, porque ela não é de couro. Baruch Hashem. Faça isso um dia. Experimentem fazer isso um dia. É muito bom. O que significa não roubarás ou não furtarás? A mitzvah, ela nos 10 ditos, ela usa a palavra hebraica tigenov. Enquanto a palavra roubar, de forma comum, gnevar. É outra palavra hebraica para o roubo comum. O furto, o roubo de objetos e coisas assim. E as leis para roubos e furtos na Torá, e para achados e perdidos, está em outra seção, são outras coisas. Agora, esse não roubarás, que está nos 10 mandamentos, que na verdade são 10 ditos ou 10 palavras, a palavra é tigenov. Não roubarás não é um simples mandamento contra ladrões de bens, mas qualquer coisa apropriada contra a alma. É um roubo contra a alma. Que seja propriedade intelectual e até mesmo roubo à alma. Engloba também o roubo da verdade. Hoje, quando a gente começou o nosso comentário da Parashá, eu falei o autor do estudo, Rabino Baal Shem Tov, e o comentarista. Então, quando eu trouxe esse estudo, eu honrei o direito autoral. Agora, e se eu falasse que o estudo era meu? O que eu estava fazendo? Roubando a intelectualidade. Eu estaria transgredindo essa mitzvah de não roubarás. Não é um simples mandamento contra ladrões de bens, mas qualquer coisa apropriada contra uma alma, que seja propriedade intelectual e até mesmo o roubo à alma. Engloba também o roubo da verdade. Yosef foi roubado de sua casa, das vistas de seu pai Yaakov. Ter sido vendido por seus irmãos, lhe foi furtado também os dias ao lado de sua família. Inicialmente, não roubarás significa, na raiz, no shuresh, não sequestrar para vender como ou usar como escravo. O que significa não roubar? É você não roubar uma pessoa e transformá-la em um escravo. É você não roubar uma pessoa naquilo que aconteceu na vida dela ou naquilo que ela fez e transformar em outra coisa. Ela é autora de alguma ideia e você pega aquela ideia e fala que é sua. Fala quem é o autor e ensine aquilo, igual a gente fez hoje aqui. Isso é não roubarás. A maioria pensa que não roubarás é não pegar uma coisa de uma pessoa e tal, essas coisas assim. Não. Intelectual também. Intelectual, a alma, verdade, a vida, o fato. Mas na raiz é você não pegar alguém, você não sequestrar uma pessoa, você não pode sequestrar uma pessoa e transformá-la em um escravo. É o que aconteceu com Yosef. Então, o que é não roubarás? Não sequestrar. Esse é o shuresh. E toda vez que você fala mal de alguém, você está roubando uma verdade. Mesmo que ela praticou tal pecado, tal erro, fez tal coisa, de tal maneira. Se você dá um de juiz, talvez o seu pecado em julgar seja muito pior do que o erro daquela pessoa. Ah, mas ela pecou mesmo. Ela pecou mesmo. Ela cometeu o erro. Mas a sua língua e os ouvidos de quem escuta estão pecando muito mais. Não temos nada para dar a outra pessoa, a não ser a nós mesmos. Essa era a diferença de Yosef, comparada aos seus 10 irmãos mais velhos.
A única coisa que Iosef tinha para dar para os outros, que não desconectava de jeito nenhum, era ele próprio. Mas quando a conexão depende de moral, bens, vantagens, algum tipo de interesse, a amizade ela corre o risco de se romper. Então tem pessoa que se acostuma a formalizar a amizade na churrasqueira. Fica quente, né? Tem que estar quente. O cara chega o cara chega bem de situação, tem amigo. Não. A amizade acabou. Acabou o dinheiro, a amizade acabou. Acabou o churrasco, a amizade também acaba. Tem gente que só forma amizade nesse tipo de ambiente. Amigo de verdade é quando você erra e a amizade se mantém. Porque o amigo não quer te perder. Você cai, você errou, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te elevar. E ele ficando longe de você, te desconectando, porque a moral dele é muito mais elevada que a sua, já que a moral dele é muito mais valorosa do que a sua, ele se mantém desconectado. O amigo de verdade, ele se doa. Não é os bens, não é as coisas que a pessoa tem, não é a riqueza. E a sua moral e a sua honra, ela nunca é maior do que a do outro, para que algum dia, se a moral dele caia de algum erro, você pense assim, não, eu não quero nem conversa com o fulano porque ele é mau caráter. Você fecha as portas. Mau caráter é quem faz isso. Isso é anti-techuvá. É o contrário do anti-techuvá. Porque quem faz techuvá, perdoa. Agora, se o erro foi dele, o que eu tenho que fazer? Errar mais ainda e Então, pior do que quem fez errado. É o que acontece com Iosef. Os irmãos errou, ele se manteve conectado, porque a única coisa que ele tinha para oferecer era ele próprio. Baruch Hashem. A minha avó dizia que quem monta na garupa do errado é mais errado. É mais errado ainda. Não temos nada para dar a outra pessoa a não ser a nós mesmos. Essa era a diferença de Iosef comparada aos seus 10 irmãos mais velhos. Mas quando uma alma vale menos que o interesse, qualquer motivo será usado para desconectar as pessoas. Foi o que motivou os 10 irmãos de Iosef a exportá-lo para bem longe, para perder a conexão. O que valia mais? A alma de Iosef ou Iosef, o filhinho de papai? Porque quem fez Iosef, o filhinho de papai, foram as circunstâncias. Inclusive o próprio Iosef. Mas quem foi que fez Iosef? O Eterno. Então quem é que vale mais? O que Iosef fez ou quem fez Iosef? Quem fez Iosef? Então quem tinha que ter mais valor é Iosef. Quando eles vendem Iosef como escravo, eles estão falando assim, não, o Eterno também não vale nada. Porque na verdade eles venderam foram o Eterno. Eles venderam foi o Eterno, o Egito. E quando o Eterno chegou no Egito, teve alguma maldição em cima do Eterno lá no Egito? Tudo que fazia contra Iosef virava o Eterno. Virava bênção. Essa é a diferença do justo. Amém? Amém. Nossa mente é, sem dúvida, manipulada por nossos interesses. O nosso pensamento, o nosso achismo, as nossas conclusões, as nossas teorias e a de todas as pessoas, elas são manipuladas pelos interesses. E até pelas tendências de cada um. Pelas distorções e principalmente pelos valores morais impressos pelo sistema mundial. Então, a nossa mente, ela é manipulada por nossos interesses e principalmente pelos valores morais impressos pelo sistema mundial, pelo mundo, pelas coisas do mundo. Sistema Anti-Torá. Então, o sistema mundial ele imprime em nós uma falsa pessoa. Nossa mente é, sem dúvida, manipulada por nossos interesses e tendências,
pelas distorções e principalmente pelos valores morais impressos pelo sistema mundial em nós. E são vinculados ao apego de ressentimentos hipócritas e de sentimentos hipócritas. Tem pessoas que sentem um prazer nisso, ou seja, a carne gosta, né? Lhe dão uma sensação de razão. O presidente da verdade, o salvador da pátria. E geralmente essas pessoas são as que mais fazem na chorar, porque é gostoso falar mal dos outros. A carne gosta. O ego vai lá em cima. Porque falar mal dos outros, se eu estou tão baixo, faz com que as pessoas fiquem abaixo de mim. Então eu me sinto um pouquinho mais alto, porque eu rebaixo todo mundo abaixo de mim, e isso me faz sentir um pouco mais elevado que quem está abaixo de mim. Por que a pessoa não tenta ser elevada diante do Eterno e não diante das outras pessoas? Mas essa elevação dele diante das pessoas, se ele der um tropeço, aquela não vai ser maior? Ele vai aí cai. Mas só de fazer isso ele já é um tropeço. O contrário é verdadeiro, porque se eu falo bem, é como se não, espiritualmente falando, é como se eu tivesse numa posição tão boa. Se você está vendo o bem, é porque a sua posição já é boa. Isso. Agora, mas qual é o nosso problema? Eu pergunto aqui, quem aqui não tem pecado nenhum? Nossa, você perguntou, ninguém levantou a mão, e eles eram fariseus. Tá. Quem aqui tem pecados mais pecadores, mais feios do que os meus? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas acham que o pecado delas é menorzinho diante dos outros. Ah, fulano de tal faz isso. O meu pecado é, perto dele. Não existe pecadinho. É pecado. Mas o problema é que algumas pessoas acham que o pecado delas, que a moral delas é menor do que a do outro. E uma das maneiras dela achar isso é falar mal, é derrubar. De cima disso tira a razão, né? Todos nós pecamos. No momento todo a gente peca mais do que o outro. Adianta desconectar uns dos outros? Yosef não se desconectou de ninguém. Por mais que... Irmãos, pensa. O tanto que Yosef sofreu. Ele sofreu demais. A morte passou do lado dele muitas vezes, assim, ó. É muita angústia. E ele não se desconectou dos seus irmãos. Então, nossa mente é sem dúvida manipulada por nossos próprios interesses e tendências, pelas distorções e principalmente pelos valores morais impressos pelo sistema mundial em nós. E são vinculadas ao apego de ressentimentos hipócritas. Tem pessoas que sentem o prazer nisso, lhe dão uma sensação de razão, o presidente da verdade. Dessa forma, os 10 irmãos de Yosef levantaram argumentos suficientes para dar um fim no perseguidor. Aí eu pergunto, conforme a nossa última paraxá, eles pecaram quando venderam Yosef? Os irmãos de Yosef pecaram ao vender Yosef? Sim, né? Sim. Porque eles venderam ele como escravo. E não roubar, segundo os 10 ditos, é vender como escravo, né? E foi isso que ele fez, não foi? E foi isso que os 10 irmãos fizeram. Mas tem um porém. Está vendo como a Torá, ela nos ensina a não ficar julgando? Os irmãos não pecaram. Eles não cometeram pecado. Porque Yosef, ele deu legalidade à sua própria venda. Como, irmão? Como que ele fez isso? Porque Yosef, apesar de ser mandado pelo pai, e os dois foram os que mais sofreram, olha só o preço que eles pagaram por causa disso. Yosef, de uma certa maneira, perseguiu os irmãos. E o perseguidor na Torá, ele pode ser morto por qualquer pessoa que descobre um perseguidor. Então, se tem uma pessoa que persegue o outro, o perseguidor, a pena dele é pena de morte. De uma certa maneira, Yosef era um perseguidor dos irmãos.
Então, no caso de Yosef, ele, por ter perseguido, ele deu legalidade. Então, os irmãos não pecaram. Imagina se Yosef, se ele tivesse punido os irmãos porque eles o venderam como escravo. Quem é que tinha pecado aí? Yosef. Mas como Yosef sabia que os irmãos não pecou, então ele também ficou impedido de vingança. Ele não podia vingar-se. Ah, então quer dizer, irmão, que ele não vingou porque ele não tinha direito de não vingar? Ele não tinha direito de não vingar. Ele não podia fazer isso. Mesmo se ele quisesse. Então, pega essa situação na nossa vida, quantas situações a gente julga de forma errada. Quantas coisas a gente julga errado. E a gente faz errado porque a gente tem direito de fazer. Ah, eu vou fazer porque eu estou no meu direito. Eu tenho o direito de fazer isso, então eu vou fazer. Eu tenho o direito de falar mal do meu irmão, porque quando ele fez coisa errada, ele me deu o direito de falar isso. Eu vou salvar os outros dele. Imagina se Yosef, ele tivesse. Eu sou governador. Não pode vender um israelita para ser escravo. E eles me venderam para ser escravo. Vou ferrar eles todos, vou vingar. Olhando assim, ele tem ou não tem razão para fazer a vingança? O tanto que ele sofreu. Mas quando você aprofunda na Torá, e você deixa de ser juiz, você vira um justo, o justo, ele sempre vai caminhar pela justificação, pelo perdão, pelo zelo, pelo cuidado, pela elevação, pelo bem, e nunca pelo mal. Porque de repente alguém te faz o mal e você vinga, mesmo falando mal da pessoa, achando que você está certinho, bonitinho na foto, mas você está cometendo um grave pecado. Porque não é daquele jeito. Baruch Hashem. O ressentimento hipócrita costuma gerar prazer e que futuramente se transforma numa angústia incurável. Olha só, o ressentimento hipócrita costuma gerar prazer e que futuramente se transforma numa angústia incurável. Esse era o sentimento que os irmãos de Yosef sentiam quando o governador do Egito começou a acusá-los de serem espiões. O primeiro pensamento era de que se tratava de castigo pelos pecados praticados contra Yosef. Na hora que Yosef começou a fazer aquele joguinho com eles ali, eles pensaram, não, nós estamos sendo punidos pelo nosso pecado. Mas eles não pecaram. Se eles tivessem pecado de fato, Yosef tinha vingado. Apesar deles não terem sido maiores que seus ressentimentos nos tempos da brilhantina de Yosef, apesar deles não terem sido maiores que seus ressentimentos nos tempos em que Yosef fazia os relatórios para seu pai, ou seja, nos tempos das brilhantinas, agora Yosef era maior que seu ressentimento contra eles. Ou seja, por causa disso, eles tiveram muito ressentimento contra Yosef. E agora, Yosef não tem nenhum ressentimento contra eles. Na maioria das vezes, ser generoso e amoroso exige ser maior que ter razão. Na maioria das vezes, ser amoroso e generoso exige que você seja maior do que ter razão. O juiz, ele sempre quer ter razão. E não paz, e não shalom. É por isso que a gente fala, é muito melhor você ter shalom do que você querer ter razão. Porque muitas vezes você não sabe se todos os detalhes de certos fatos, você tem a consciência de todos. De repente tem um detalhezinho que está batido e que você não percebeu. Na maioria das vezes, ser generoso e amoroso exige ser maior que ter razão. Principalmente a razão moral do coração humano. Principalmente a razão moral do coração humano. É necessário respirar e parar nosso telescópio da ponta do dedo. É necessário respirar
e parar nosso telescópio da ponta do dedo. Todo mundo tem um telescópiozinho na ponta do dedo. Tem ou não tem? Tem que parar e tem que respirar e parar esse telescópio. Interpretar certos acontecimentos exige muita paciência e lentidão nos nervos. Nossos antepassados eram homens muito elevados. E quantas histórias eles viveram e nós não compreendemos? Pois nossa moral nos levava a ver pecados em seus atos. Isso acontece pois nossa emoção, somada à moral humana, resulta em ressentimento no ego. Uma área muito sensível em nossas almas. Quantas vezes nós lemos as histórias dos nossos patriarcas, a gente julgava que certos acontecimentos eram errados. Por exemplo, Lot fez sexo com as 2 filhas. Isso é uma verdade? Nossa consciência é muito limitada e facilmente podemos ler uma situação que parece com pecado. Mas quando vista com mais detalhes, descobrimos que não se trata de nenhum pecado. Quando Iosef se revela vestido de governante do Egito, após todo o jogo que ele fez com seus 10 irmãos, finalmente eles o conhecem. Mas por que tiveram dificuldade em reconhecê-lo quando estava vestido com túnica colorida? Quem é mais real? Quando Iosef, no final das situações, vestido de Sefanat Panear, de governante do Egito, eles o reconheceram. Isso quando ele falou que ele era Iosef. Ani Iosef. Aí eles reconheceram ele. Mas quando Iosef estava vestido de túnicas, e ele era Iosef real, eles não reconheciam Iosef. Foi preciso Iosef se vestir de egípcio para que os irmãos o reconhecessem de verdade. Esse Iosef vestido de egípcio é o Iosef real. Mas eles viram que ele não era egípcio, ele era hebreu. Então eles tiveram que ver um hebreu vestido de egípcio para reconhecer um hebreu. E qual dos dois é real? O vestido de egípcio ou o de túnica colorida? De túnica colorida estava na cara que ele era um hebreu. Mas mesmo assim eles, cegos. E o que mais cegavam eles? Coração. Assim são nossas percepções. O real, aquilo que é real, pode enganar os nossos olhos. E a fantasia pode nos fazer enxergar. É Elohim quem escolhe e não nós. O que é real e o que é fantasia. O que nós vemos ou o que nós não vemos. Quanto mais Elohim habita dentro de você, mais real você enxerga. Quanto menos Elohim habita dentro de você, mais dificuldade você vai ter para enxergar. Porque quem escolhe é Elohim. Se você tem pouco Elohim, você vai enxergar pouco. Se você tem muito Elohim, você vai ver muito. Porque quem escolhe não é você, não é a sua criatividade, não é o seu cérebro, a sua capacidade cognitiva, que é capaz de enxergar os mistérios verdadeiros de tudo que acontece. Não. É Elohim. Ele sabe o que é verdade e o que não é verdade. Não podemos nos enganar tanto com uma, nem com a outra, nem com a fantasia e nem com a realidade. Iosef teve a verdade por uma fantasia. Iosef teve uma verdade por uma fantasia. Onde é que a verdade de Iosef estava? Em qual fantasia? Nos sonhos. Porque o sonho é uma fantasia. Mas as verdades de Iosef estavam nos sonhos. Na realidade, os irmãos não enxergavam Iosef como um grande governante. Mas Iosef era um grande governante. Eles achavam que Iosef, se achar um governante, era uma fantasia. Mas a fantasia era o que era real. E aí eu pergunto, o que vocês conseguem ver que é fantasia e que é real? O que a mente de vocês consegue
captar. A diferença está entre ser o juiz e ser o justo. Viver pelas leis da natureza humana espiritualizada ou pelo temor a Elohim.